Olá, desenhista! Hoje eu trago para você uma nova resenha aí, depois de muito tempo sem trazer uma resenha para o nosso canal. E dessa vez eu trago técnicas de ilustração à mão livre do ambiente construído à paisagem urbana. Esse livro é do Eduardo Barsrec, o autor, e é uma publicação da editora Olhares. Você deve estar achando estranho, né? Esse livro eu já falei aqui no canal, só que era aí no caso pela editora GG, Gustavo Gili. Então, vou falar um pouco sobre esse livro de hoje aqui, mas de um outro ângulo, porque eu estou acostumado a mostrar geralmente aqui assim, mas eu vou estar mostrando de cima, né, para você enxergar melhor o livro, tá ok? Então fica até o final para assistir todos os detalhes sobre essa resenha, tá ok? Mas antes, a vinheta. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Machado, eu sou professor de desenho, empreendedor digital, fundador do desenhoonline.com e também autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento. Então aproveita para dar uma força para o canal, deixa o like aqui, se inscreve se você é novo por aqui e não esquece de compartilhar depois se você gostar dessa resenha, tá ok? Então vamos mostrar para você e falar um pouco sobre esse livro muito bacana, tá ok? Então vamos lá. Igual eu sempre falo, quando você for, no caso, comprar um livro, mas você não puder abrir ele, quiser saber mais ou menos o que tem dentro, porque o que vale é o que tem lá dentro, às vezes a capa é muito bonitinha e tal, dá uma olhada então na quarta capa, vira o livro, dá uma olhada aqui, ó, tem uma sinopsezinha aqui, dá para você entender mais ou menos o que tem lá dentro, tá? Mas vamos conferir então, né, por dentro, porque pode abrir aqui no caso, né, a gente vai ver aqui, ó, o índice, ó. A gente vai direto no índice aqui, ó, porque no índice tem um breve resumo do que você vai encontrar. Olha que legal, de começo aqui já tem até umas ilustrações aqui, né? Ó, tem os agradecimentos. Ó, bonito, né? Olha só. A gente vem aqui, ó. Você vai encontrar então as principais partes, que são os fundamentos, né? A planta baixa, elevação, perspectiva, desenho de vegetação, desenho urbano, tá? Então a gente vai comentar à medida que a gente for avançando aqui no livro, tá ok? Então vamos lá, vamos para a primeira parte. Então aqui tem prefácio, né? Depois tem os fundamentos, que são as bases do desenho. Então isso aqui é muito importante justamente para poder fazer a base para você entender, tá? Então ele fala, começando com os fundamentos aí da linha, ó, começa desde o bem simples, né? E vai aumentando a dificuldade de entendimento. Então tem linha descritiva e linha gestual, ó, aquela que é mais relacionada ao contorno da forma, e outra que é mais com a exatidão dos contornos, né? Tem exercícios de linhas, ó, para você praticar aí. Olha que bacana. É bastante ilustrado, ó. Depois sobre plano, superfície e textura, para vocês vendo, ó. Depois tem as sombras do plano. Até inclusive tem aqui, ó, sombra com borda nítida, com borda difusa e sombras múltiplas. Múltiplas quando tem mais de uma origem, no caso de iluminação. Tem mais de uma iluminação. Olha só, aqui você vê um desenho, né, mais rachurado na questão da sombra, que dá um efeito muito interessante. Tem também depois aí, ó, a textura de madeira, o desenho de um ambiente interno. Olha que legal. Bem minimalista. Olha só, depois desenho de sólidos geométricos, né? Depois aqui, ó, desenhando escadas, olha que interessante, né? Começa com forma simples, né? Tem até o desenho de uma pirâmide aqui para você entender. Depois ela criando cortes nos sólidos geométricos, né? Então dá para ver que está avançando a dificuldade aqui, ó. Depois desenvolvendo sólidos, né? Sombras dos sólidos, né? Com marcador, sombra feita com lápis, tá? Então assim, tem detalhes assim que são bem passo a passo, né? Outros não tanto. Olha a ilustração aí, ó. Depois falando um pouco sobre o grafite, a lapiseira, borrachas, esfuminho. Para quem não sabe, esfuminho é para, no caso, desfocar o grafite, né? Para dar aquele efeito sutil da passagem de um tom para o outro. Olha só, camadas de preenchimento com grafite. Muito interessante. Depois a planta baixa, né? Olha só, olha as texturas que ele ensina a fazer, ó. De diferentes tipos de piso, né? No caso de tijolos e com cor, né? Depois, olha só,
essa planta baixa aqui, ela começa a ganhar luz e sombra. Então ele mostra aqui detalhes, né, como que você pode fazer. É bem detalhado, ó. Ele comenta parte por parte, tá? Ele faz algumas observações, né? A questão da direção da luz que você tem que considerar quando você vai sombrear. Aqui já começa a colocar cor usando marcadores, né? Olha lá, no caso no computador, os efeitos que você pode utilizar, olha que interessante. Dicas. No caso aqui, para você desenhar a vegetação em planta baixa, então tem formas básicas desde círculos até o refinamento aí dos contornos. Depois fala mais sobre marcas de canetas, marcadores, né? Olha só. Papéis que você pode utilizar. Elevação, que aqui no caso, está começando a sair da planta baixa. Começa a ganhar profundidade. Olha só. Viu que interessante? A questão da vegetação. Você pode ver, por exemplo, que não tem tantos traços, mas o próprio preenchimento das cores aqui, passa uma visão assim mais realista, né? Tudo completo, indo do básico, dos traços simples a leves preenchimentos, né, rabiscados, né, até chegar no final ali, com o sombreamento final. Olha só, aqui é mais aumentado, elevação. Aqui ele tem uma galeria de exemplos para você observar. Olha só, faz alguns comentários para poder enriquecer a tua experiência. Depois, com lápis de cor, né, com diferentes cores, com diferentes tipos de cores, né, principalmente para quem está estudando teoria da cor. Então, a gente está falando aqui praticamente de fundamentos do desenho, né, porque olha só, cores primárias, cores frias, cores secundárias, quentes, combinações interessantes, cores neutras, né. Isso aqui para quem vai desenhar e vai fazer um preenchimento é importantíssimo. Depois a questão da perspectiva para você que vai desenhar em 3 dimensões, porque para desenhar essas paisagens aqui, né, no caso esses ambientes urbanos, você precisa disso. A questão do trabalho com um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, ele dá exemplo aqui com o cubo, o ângulo que a pessoa está olhando, a montagem, perspectivas, olha só, o desenho aqui, né, traços preto e branco coloridos, a edificação aqui, você vê com vários traços, né, meio até um pouco rachurado, sombreamento, ambientes internos, olha só, colorido, desenhos em aquarela, pessoas, que não é tanto o foco dessa publicação, né? Aparece aqui, mas não é o foco. Olha só, olha o ambiente. Depois um pouco de aquarela, falando um pouco sobre material, tintas. Ele dá compartilha um pouco da experiência dele com relação a isso. Desenho de vegetação. Olha, ele vai desde exemplos simples, né, até coisas mais complexas e até preenchidas com cor. Desenhar árvores, ele trabalha a questão do desenho descritivo, desenho gestual de novo, a questão das 3 dimensões, inclusive do sombreamento, como que você vai fazer isso. Depois o desenho urbano, né, pulei aqui. Aqui tem um conteúdo até interessante para quem é Urban Sketcher, que é esse pessoal que tem costume, no caso de desenhar áreas urbanas, né? Olha só. Então ele dá dicas diversas aqui, suportes, acessórios, temática. Olha, muito interessante. Então, lembrando que a editora Olhares, ela está publicando aqui e continuando o catálogo da antiga editora GG no Brasil. A editora Gustavo Gillia parou de publicar no Brasil, mas agora a Olhares está continuando. Então, vamos falar agora de uma característica assim, não mais importante, mas não deixa de ser importante, que é a questão física. Olha só, esse livro aqui, ele mede cerca de 22 por 22 centímetros, né? A capa dele, é um papel supremo, aí no caso, de aproximadamente uns 250 gramas, né? Com laminação
o acabamento de fora, né? O miolo dele aqui é totalmente colorido, tá? Tem algumas páginas, na verdade, que são preto e branco. Mas é um papel aí mais fino que a outra edição, mas olha só, deve ser uns 90, 100 gramas de espessura, tá? Tem 168 páginas, 168, né? E é bem indicado para você que quer aprender ilustração, né? Mas é mais focado nesse esquema aqui, ó, a paisagem urbana, né? E algumas vegetações, né? Então nesse ponto aí ele vai agregar bastante, tá? É um livro assim que é indicado até para quem está começando mesmo, porque ele vai lá no início dos fundamentos, né? E ajuda bem. E aí, ó, aqui fala um pouquinho sobre o autor, para você ter uma noção, ó. Eduardo Barzec é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie e premiado pela American Society of Architectural Illustrators. Ele trabalha há 20 anos como ilustrador, professor de desenho e urban sketcher. Então, é um cara que tem um know-how bem grande aí, né? Vai agregar bastante aí para você que quer aprender a ilustrar aí, no caso, paisagens urbanas e ambientes internos e externos. Tá ok? Então, tem muito a agregar essa publicação e é bem interessante. E aí, curtiu essa resenha? Aproveita, deixa aquele like muito bacana aqui, compartilha nas redes sociais se você gostou também, tá ok? E não esquece de se inscrever no nosso canal, tá joia? Em breve novidades sobre vídeos ensinando a desenhar também, tá ok? E não esquece depois de passar nas redes sociais do nosso canal Desenhar Top, tá ok? Depois confere depois no link da descrição que tem os links das nossas redes sociais sobre o curso, né? E também sobre o nosso site Desenho Online, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.